problema, a questão é que nós crescemos, alguns, né? Alguns em tamanho, pelo menos fisicamente. E quando nós crescemos em tamanho e não conseguimos crescer em outros níveis, nós crescemos com as mesmas necessidades e percepções da criança. O que quer dizer com isso? Quer dizer que assim, como a doutrina espírita já vem falando, a raiz de todos os males e de todas as doenças podem ser caracterizadas pelo nosso egoísmo, pela nossa criança interior que não cresceu, que foi ou maneira de educação, ou não maneira de educação, ou atávico mesmo, quer dizer, eu já fui egoísta numa outra encarnação, porque eu era um príncipe na outra encarnação, e todo mundo me servia, e eu piscava o olho direito, eu queria água gelada, o olho esquerdo eu piscava, eu tinha lá um suco interessante, quer dizer, não precisava fazer nada, eu era o centro do universo, eu era um príncipe, eu era um reizinho da casa, não sei o quê. Então eu construí um egoísmo, e construindo esse egoísmo, eu reencarno com essa mesma sensação: o mundo me serve. E hoje nós temos percebido como funciona isso. Então, quais são as nossas doenças, quais são os nossos desconfortos que podem estar interessados nessa questão do egoísmo? Porque o egoísmo tem aquele evidente que todo mundo conhece, né? Que a criança que só pensa nela, que é tudo para ela, vai comer, tem quatro pessoas para comer, tem 4 bifes. A criança simplesmente come 3 bifes e nem sabe que tem outra pessoa. Se você não ensinar, fala, escuta, é um bife para cada um, vamos comer um pouquinho. Não, aí vai comendo, é tudo dela e pronto, acabou. Não tem o que dividir nada. Tem gente que cresce e continua comendo todos os bifes, né? Não tem essa diferenciação. Mas muitos de nós ainda vivemos as questões do egoísmo e não percebemos. Por que não percebemos? Porque a nossa criança, ela é muito pidonha, a criança quer tudo para ela. Então eu tenho estudado e percebido, engraçado, quando é que eu sou egoísta? Quando eu deixo a minha criança, digamos assim, que é uma criança egoísta, sobrepujar. Quando eu deixo a minha criança fazer o que quer. E eu tenho observado, comigo mesmo primeiro, alguns momentos que a gente quer uma coisa e a vida não traz aquilo do jeito que a gente quer. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação. Acho que ninguém passou por essa situação. Se você quer uma coisa e aquilo não vem daquele jeito, né? Não sei. Você pediu um marido de olho azul, né? Trabalhador, carinhoso, que conversava com você depois do trabalho, né? Ou você pediu uma mulher que você chegava em casa e estava disposta para você. E as coisas não são exatamente como a gente pediu. E aí nós ficamos o quê? Ficamos melindrados, ficamos chateados, ficamos enraivecidos. Você já viu uma criancinha pequenininha? Quando você não dá uma coisa para ela, como é que ela faz? Como é que vai? Né? Bate o pé, chuta, grita, xinga, faz o quê? Como é que a gente chama isso? Birra. Birra, manha, para quê? Para que ela faz isso? Para ela conseguir o que ela quer. E eu tenho começado a observar, muito interessante, como a nossa criança interior ainda nos engana, como nós somos ludibriados. Algumas pessoas vêm me procurar para a questão da saúde física, para a questão de emagrecimento, uma coisa que... E aí, tudo bem, eu falo, olha, hoje nós temos uma situação até mais simples, tem alguns alimentos que são alérgenos, eles causam alergia no corpo, o corpo não trabalha com isso aí. Então não é questão que a senhora está comendo muito, é uma questão que a senhora precisa parar de comer um determinado alimento que o seu corpo não aceita. Tudo bem, não tem culpa, você nasceu assim, teu corpo não aceita. Então você precisa tirar, digamos assim, tirar o pãozinho. Não come mais o pãozinho todo dia de manhã, aquele pãozinho gostosinho, fresquinho da padariazinha, né? Porque, vamos ver, vai ter o filme Nosso Lar. Vocês viram o trailer Nosso Lar? Vocês me ajudem a ver, eu estou revendo o Nosso Lar, o livro, tudo, para ver se tem padaria lá em Nosso Lar. Eu estou vendo, só se eles fizeram uma padaria lá, né? Mas eu não sei. Mas aí eu falo, olha, talvez você precise parar de comer o pãozinho, né? E eu só falo isso aí porque praticamente eu parei de comer o pãozinho. Então eu posso falar, não adianta falar, não, falo, eu vou lá e você me vê na padaria comendo 5 sanduíches de manhã, dificilmente você vai encontrar comendo pão na padaria. Então eu falo, a pessoa faz uma cara para mim, faz uma carinha assim, sabe? Fecha uma carinha assim, fala, mas doutor, só vai tirar meu pãozinho. E eu fico pensando, eu falo, mas quem que está falando comigo nessa hora? Nós estamos, né?
nessa hora é muito engraçado. E a gente começa a perceber que a nossa criança interior assume. Eu já falei, existe a incorporação na doutrina espírita, né? Um termo não é bem isso, mas a gente fala, o espírito vem e se aproxima, se liga e tal. Mas eu tenho entendido que nós temos muito mais excorporação. Esse é um termo que eu inventei, não sei se é assim. Excorporação é incorpora de dentro para fora, sabe? Então você assume uma outra personalidade. E aí entra a criança. E é muito legal. Faça um teste essa semana. Na hora de comer a criança assume. Pode ser adulto, pode ser executivo, pode ser tudo. Na hora de comer, a criança assume e... eu mereço mais um chocolatinho, né? Só um pouquinho de todinho de manhã, não pode? Né? Só falta a voz ficar assim, entendeu? Porque o resto eu fico olhando e falo, pera um pouquinho. Eu já vinha percebendo, mas espera um pouquinho, nós estamos falando aqui, olha, isso não é ruim para o seu organismo, não. Mas eu gosto tanto. Mas não estamos falando de gosto, percebe? Aí comecei a identificar, falei, olha que interessante, não importa, as pessoas já, quando estão adoecidas, ou se sentem adoecidas, naturalmente elas se infantilizam, não importa a idade, a pessoa já vai no médico, o doutor, né? E tem uns ainda que gostam de viver no Olimpo, sabe? Por isso que eu toma cuidado com o médico, eu falo todo dia aqui, toma cuidado, não vai confiando 100% em médico assim, não. E uns que vivem no Olimpo, então eles acham que eles são mesmo já os Zeus, né? Aí a pessoa já vai infantilizada, aí pronto, Zeus com a criança pode mandar, não é bem assim. Aí a pessoa já vai infantilizada. Quando você vai percebendo na hora de alimentação, o que eu preciso comer? Preciso comer mais frutas, legumes, preciso ter uma alimentação mais saudável. Mas eu não gosto. Bom, então você vai reavaliar. Eu digo para a pessoa vem com dor articular, fala, muito dor articular, tem muito a ver com inflamações, né? Já tem o processo de autocrítica, que é o psicossomático, mas tem a alimentação. A farinha branca, muita gente, o trigo, não se dá bem, o glúten, pode dar inflamação. Doutor, mas eu gosto tanto, posso comer só de noite um lanchezinho? Falou, nós temos o livre-arbítrio. Você pode escolher assim, aqui você tem a dor, aqui você tem a não dor. A dor vem junto com o sanduichinho. E a não dor vem com a frutinha. Você escolhe. Você come e tem a dorzinha. Eu sei. Eu quando como pizza, o dia seguinte eu estou todo inchado, a aliança não sai. Eu fui com a minha mulher, estou saindo? Não. A minha também não. É a pizza de ontem, a gente tem 3 dias para limpar aquelas toxinas. Mas é uma questão. E a minha criança, nossa, eu era criança, eu era assim, todo mundo brincando e eu paquerando os brigadeiros em cima da mesa, assim. Eu não ficava brincando, eu ficava olhando os brigadeiros, porque, né, e a minha mãe não deixava. A minha mãe era daquela época que ela olhava para mim de longe, eu já saía correndo, porque eu falei, aí vem bronca. Então, eu era o mais chocólatra e doçólatra da família, todo mundo. Aí eu me conscientizei que eu não posso comer doce. Mas de vez em quando a gente vai no hotel fazenda, sabe? E lá a gente deixa a criança, né? Vai no hotel fazenda, aí minha mulher fica olhando assustada. Falou, você vai comer tudo isso de doce? Eu falei, que pode, né? Eu mesmo me surpreendo, porque eu passo mal depois, mas eu como tudo que tem de direito. Eu passo mal, eu faço uma troca, eu vou passar mal. Porque a criança é assim, ela vem, ela assume, faz todas as coisas dela, depois ela vai embora e você fica com o transtorno do pós-conduta infantil, né? E aí é interessante, porque outro dia atendi uma moça, que ela estava lá porque está com depressão, e ela falou, eu acordo com muita raiva, porque tem um moço lá no meu trabalho, que eu gosto dele, eu quero ficar com ele, e ele não quer ficar comigo. Eu falei, e você, como é que você faz? Eu fico com muita raiva dele, acho que eu estou até vibrando contra ele. Eu falei, bem provável, você está com raiva dele, mas você está com raiva por quê? Porque ele não quer ficar comigo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, engraçado, não parece um pouquinho assim, só devagarzinho, a gente não vai dando a notícia, né? Não parece uma criança assim, quando quer uma coisa e não consegue, como é que a criança faz? A criança fica com raiva. Eu falei, então, não podia ser uma birrazinha essa tua depressão? Porque as coisas não são do seu